Boa tarde, meus alunos. Para a gente dar continuidade ao nosso assunto sobre a biodiversidade, eu vou estar falando um pouco sobre ela para vocês. O que é a biodiversidade? É a exuberância da vida terrestre, as características enormes que nós temos na diversidade de animais, de plantas, do nosso ecossistema. As espécies da biodiversidade, ela se divide em muitas. Nós temos as espécies endêmicas, por exemplo, que ela existe em um único lugar, as espécies endêmicas. Elas são produzidas em um único lugar. Se naquele lugar acabar aquela espécie, está acabado a biodiversidade daquela espécie. Por exemplo, temos lugar onde nós temos, no Brasil, por exemplo, nós temos esse privilégio de ter essa biodiversidade endêmica. Por exemplo, só no Brasil, que produz o abacaxi, o amendoim, a castanha do Pará, a mandioca, o caju e a carnaúba. Então, essas são espécies endêmicas do nosso Brasil. Só nós temos elas. E a importância da biodiversidade para o povo brasileiro? Ela é tão importante que ela representa a biotécnica e a biotecnologia das atividades agrícolas, das atividades pecuárias, da pesqueira e das florestas. E o que poderia acontecer com a biodiversidade no futuro, se não houver uma conscientização de nós brasileiros, da população em geral, poderá ser extinguida, sumir, havendo uma grande perda da nossa biodiversidade e, consequentemente, com essa perda, tudo isso ia acabar e ia abalar a vida humana. Se nós nos conscientizarmos de que a espécie da biodiversidade é tão importante para que a gente preserve, para que a gente reproduza, busque meios de reproduzir, nós vamos ter um futuro melhor. A luta pela manutenção dessa variedade da biodiversidade nem sempre é bem entendida na nossa população. Os motivos da perda da biodiversidade, dentre os principais, nós podemos destacar a destruição do habitat, que seria as florestas, que é a destruição dos habitats dos animais, por exemplo, que é a floresta. Consequentemente, quando destrói seu habitat, ele corre para as cidades. Aí nas cidades eles são abatidos, são mortos e daí vão se extinguindo. O uso excessivo dos recursos naturais, ou seja, numa mina, só cavar, arrancar, derrubar a terra, derrubar morro, derrubar árvore e não replantar. Esse aí é um uso excessivo, que está usando demais, sem refazer. É uma das causas da perca da biodiversidade. E também a introdução de invasores e a poluição, que também é um risco enorme para a nossa biodiversidade. Aí, então, quais são as consequências da extinção de uma espécie sobre o ponto de vista da biodiversidade? Que consequências nós teríamos? Por exemplo, a redução do fundo genético global, ou seja, aquela espécie ia se extinguindo porque ela não tinha mais como ser reproduzida. A diminuição do número de recursos naturais, ou seja, a diminuição de água, a diminuição da terra, a diminuição das plantas. Da variedade alimentar também, a redução da variedade alimentar, a redução da capacidade da autorregulação do ecossistema e a aceleração da extinção de outras espécies. A biodiversidade, ela foi um tema muito discutido durante a preparação de uma realização da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, porque é um tema muito importante e muito abrangente pelo mundo todo. Por que certas regiões geográficas são consideradas biodiversas? Por quê?
que certas regiões elas têm mais biodiversidade do que a outra, porque existe uma variedade muito grande de forma de vida, incluído o ecossistema terrestre, marinho e os complexos ecológicos dos quais eles fazem parte. Ou seja, você acha que aí onde você mora, a sua paisagem da biodiversidade, eu quero dizer assim, eu tenho certeza que quando vocês foram morar aí, os seus descendentes, que vocês são jovens, então outras pessoas que foram morar aí, eram matas. Nessas matas tinham bastantes animais diferentes. Hoje, você acha que existe esses mesmos animais que antes? Eu tenho um exemplo de mim mesma. Eu tenho meu pai, que ele tem uma propriedade rural, e ela tá bem modificada de antes para agora. Ou seja, menos árvores, menos pássaros e menos outros animais que circulavam por lá. Nós estamos refazendo, nós estamos fazendo reflorestamento, nós estamos plantando as árvores novamente, já tá ficando mais biodiverso. Os passarinhos já estão se aproximando. Lá a gente não caça, a gente não mata, a gente não faz, a gente preserva a biodiversidade porque nós que invadimos o habitat dele, nós destruímos o habitat e agora nós estamos reconstruindo. Que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que reconstruir o habitat natural para que a biodiversidade não seja extinguida. Nós temos que poluir menos. Nós temos que derrubar menos. E nós temos que estragar, vamos dizer assim, estragar menos a natureza. Assim nós poderemos conservar a biodiversidade. Tudo bem?